Bem, meus amigos, como eu sou psicóloga e trabalho com a psicologia do dinheiro, então frequentemente converso com outras colegas psicólogas e geralmente elas falam o seguinte, que esse tema, dinheiro, não aparece muito no consultório. E quando ele aparece, ele não é o tema central da terapia. E toda vez que eu ouço isso, eu fico pensando, será mesmo? Ou será que o dinheiro está ali, mas a gente não identifica? Hoje eu quero falar com você, psicóloga e psicólogo, sobre isso. Eu quero falar sobre o dinheiro como o grande não dito da clínica. E sobre o paradoxo é ótimo, né? E sobre o paradoxo da invisibilidade. Porque o dinheiro, ele está presente em grande parte do sofrimento psíquico contemporâneo, mas raramente ele é enunciado como uma queixa principal na terapia. Bem-vindos e bem-vindas ao Por Trás dos Números. Eu sou Adriana Rodrigues, psicóloga e idealizadora do Instituto Psicologia e Dinheiro. E este aqui é um espaço para a gente pensar junto, com calma, profundidade, um olhar mais humano sobre como e por que lidamos com o dinheiro da maneira como lidamos. Convido você a refletir comigo, juntinho, explorar novas perspectivas e enxergar através da lente da psicologia do dinheiro, a minha paixão, o que muitas vezes fica oculto por trás dos números. Mas bora lá voltar nesse tema importante, né? Por que o dinheiro está presente em grande parte do sofrimento psíquico contemporâneo, mas ele raramente aparece na psicologia como uma queixa principal. Eu acredito que provavelmente você, psicóloga, já atendeu alguém que disse assim, olha, eu estou exausta, mas nem sempre essa pessoa mencionou para você que ela estava passando por uma pressão financeira. Pode ser também que alguém já trouxe para você aquela queixa de que está se sentindo inferior, mas nunca mencionou que essa inferioridade vem de uma comparação econômica. Pode ser também que você atenda pessoas que estão dizendo que o casamento está passando por uma fase difícil, mas não falou para você da desigualdade de contribuição financeira dentro de casa. Às vezes o cliente vai falar de ansiedade, vai falar de vergonha, de fracasso, de ressentimento, e do dinheiro ele não fala, né? Apesar do dinheiro estar ali em todas essas situações. O fato do cliente não falar sobre o dinheiro, ou seja, dele ser esse não dito na terapia, pode sinalizar que o conteúdo é tão intenso que o próprio cliente ainda não elaborou que sim, o dinheiro é um tema, que sim, o dinheiro está ali afetando todas aquelas relações ou todo aquele sintoma que ele está apresentando. E por isso, ele não vai trazer para a terapia de uma forma tão explícita e tão clara. Ele vai trazer o sintoma, como uma rachadura na parede, né? A rachadura na parede é um sintoma de que tem um problema, talvez no alicerce dessa casa. Só que a pessoa que vê a rachadura nem sempre vai pensar que é o alicerce que está com problema, não é mesmo? Então, com o dinheiro é algo parecido. Eu chego e falo do meu sentimento de inferioridade, de inadequação. E, na verdade, o que pode estar na raiz dessa questão é a questão dele com o dinheiro. O problema não é que as pessoas não falam de dinheiro. O problema é que nós, psicólogas, esperamos que ele, o dinheiro, apareça de forma explícita. Mas nem sempre isso vai acontecer. E um dos motivos é que o dinheiro é um dos maiores territórios do não dito social. Vocês já viram como é difícil nas famílias se falar abertamente sobre os casos de falência ou sobre os sentimentos de injustiça na distribuição do dinheiro dentro da própria família? Esse silêncio geralmente existe para manter uma certa coesão no sistema familiar. Uma criança que cresce nesse ambiente de silêncio em torno do dinheiro dificilmente vai conseguir chegar na terapia, na sua fase adulta, e dizer que tem um trauma financeiro, por exemplo. O não dito impede a elaboração. Então, o cliente não vai, muitas vezes, considerar o tema dinheiro como um tema de terapia, porque ele ainda não elaborou dessa forma. Então, o dinheiro pode aparecer nas entrelinhas. Como, por exemplo, quando o cliente diz que se sente atrasada na vida. Sim, aqui pode ter o tema dinheiro por trás dessa sensação de estou atrasada na vida. A pessoa pode se sentir atrasada porque não consegue gerar a renda que ela gostaria de estar gerando.
Indo um pouquinho mais, explorando o significado desse dinheiro, poderíamos descobrir, por exemplo, que a ausência do dinheiro garante o pertencimento à família de origem. Ou seja, estamos diante de um conflito cruel entre prosperar versus pertencer à família. Apenas por ela dizer, me sinto atrasada na vida. Se eu tiver um ouvido um pouquinho mais treinado, saber fazer as perguntas, ajudar essa cliente, talvez eu chegue nesse grande conflito entre prosperar versus pertencer à família. A verdade, minhas amigas, é que falamos de dinheiro o tempo todo, mas quase nunca falamos o que ele significa. E dinheiro pode significar muita coisa, né? Ele é a metáfora perfeita para N situações. Então, ele pode ser valor pessoal. Através do dinheiro eu posso mostrar o meu valor. Ele pode significar o meu pertencimento àquele grupo, àquela família. Ele pode demonstrar o meu amor. O sentimento de justiça, através do dinheiro eu posso sentir agora a justiça foi feita ou não. A autonomia, o reconhecimento, o poder, a sobrevivência. O dinheiro pode significar isso e muito mais. Seus significados são inúmeros. Como já dizia o psicanalista David Gruger, o dinheiro pode representar qualquer coisa que quisermos. Assim, o dinheiro pode estar associado a conteúdos que são muito difíceis de lidar. Pode estar ligado a experiências de humilhação, de exclusão, de injustiça, de vergonha. E o cliente pode evitar falar de dinheiro na terapia porque isso o aproxima dessa dor. Pode ser uma evitação consciente e pode ser uma evitação inconsciente. E quando eu digo que ela pode ser consciente, é porque eu já vi, ouvi e atendi pessoas que falaram, eu passei por várias terapias, eu sempre soube que esse era um tema importante, mas eu nunca tive coragem de falar isso na minha terapia. Então sim, pode ser uma evitação consciente, mas também pode ser inconsciente, aquela em que eu simplesmente nego aquela realidade. Toda vez que a minha terapeuta está chegando perto daquele núcleo de dor que é relacionado, por exemplo, a dinheiro, porque o dinheiro vai estar no núcleo da dor, eu saio pela tangente, eu trago um outro assunto, eu trago uma outra problemática, evitando entrar em contato com aquilo que realmente vai mexer comigo. Aqui também pode ter um outro elemento. O próprio terapeuta pode evitar esse tema na terapia porque faz parte da sua história pessoal de não dito. Assim, tanto o cliente quanto o terapeuta retroalimentam o silêncio em torno do dinheiro. Ah, isso mesmo. Então, para o cliente pode ser difícil falar de dinheiro, para o terapeuta pode ser difícil falar sobre dinheiro, e aí a gente vai então fazer esse jogo, né? De não vamos fingir que nada está acontecendo aqui. Por isso é importante estarmos atentos. Às vezes o cliente fala demais, traz muitos detalhes, nos envolve numa narrativa super rica, com tantos dados, com tantas informações, e a gente vai ali acompanhando aquela narrativa. Mas e o que não foi dito ali? O que muda quando a conversa vai se aproximando de dinheiro? Será que a respiração do cliente vai mudando quando a gente vai tocando nesse tema ou chegando perto desse tema? Será que a postura do cliente vai se enrijecendo? O assunto muda rapidamente, né? Vamos para outro canto agora da conversa, não vamos mais falar sobre isso. Às vezes nós estamos muito perto do ponto que dói. E o dinheiro pode ser esse portal para essa dor, porque ele pode ser associado, como eu disse agora há pouco, ele é metáfora para muitas coisas, né? Então, muitas vezes, quando eu vou falar sobre dinheiro, eu vou chegar num núcleo da dor, talvez a minha grande solidão, minha sensação de abandono, né? Porque o dinheiro vai trazer esse sintoma para a superfície. Então, falar de dinheiro é uma ameaça porque vai me aproximar daquilo que mais dói em mim. Mas eu não estou aqui falando que a gente precisa forçar o tema, tá? É só sobre perceber quando ele está estruturando ali a cena terapêutica. É como um fio invisível, sabe? Que puxa várias peças ao mesmo tempo. Esses dias eu ouvi de uma cliente minha que eu achei muito interessante. Ela trouxe uma expressão que eu não conhecia. Ela falou assim, puxa a pena e vem a galinha inteira. Ela me disse que era um ditado. Eu achei tão interessante, porque é bem isso. Às vezes a gente está tocando nesse tema do dinheiro, quando a gente puxa esse tema, poxa, vem uma avalanche de coisa, né? Vem muita coisa por trás. Porque é isso que está por trás
do dinheiro, que está por trás dos números. É isso que nós psicólogas vamos fazer. Sabe, meus amigos, mas nós não vamos aqui transformar a sessão numa discussão financeira. Nós também não vamos impor o tema. O que nós vamos fazer é desenvolver uma escuta para que seja possível organizar psiquicamente essa história. Então, perguntas simples podem ajudar muito. Por exemplo, qual o papel do dinheiro nessa situação? O cliente veio, colocou uma situação e a gente pode apenas fazer essa pergunta. Qual o papel do dinheiro nessa situação? Porque nós sabemos que o dinheiro está presente nos grandes sofrimentos psíquicos contemporâneos. Então, por que não perguntarmos se o dinheiro tem um papel nessa situação? Porque, como eu disse, às vezes o cliente não percebe que tem. Outra pergunta que a gente pode fazer para o nosso cliente: tem algo financeiro que também está doendo nessa situação? Ali, quando fala sobre a questão da inferioridade, por exemplo, tem algum aspecto financeiro envolvido nessa sua sensação de se sentir inferior? Uma outra pergunta: quando você fala disso, perceba uma tensão diferente. O que acontece aí dentro de você? Porque se estivermos atentos, na hora que a gente toca nesse tema de dinheiro, pode ser que o cliente fique mais tensionado, mais enrijecido. Por que não trazer isso à luz na terapia? Por que não perguntar? Percebo que tem uma tensão aí. O que está acontecendo aí dentro de você quando a gente fala sobre isso? Às vezes, sabe, o cliente nunca teve foi permissão, tanto interna quanto externa, para pensar o dinheiro como parte da dor dele. Às vezes ele aprendeu que falar de dinheiro é feio. Né? Quem aqui, né, gente? Quantas vezes a gente já não foi treinado para isso? Não fala, não pergunta. Esse tema não é bom falar, é silêncio, proibido, tema proibido, não é? Menino, não faça isso, não pergunte quanto que o outro ganha, é feio. Então, às vezes a gente vai entendendo que falar de dinheiro de uma forma geral é feio. Ou então é raso, é materialista, né? Nossa, quem fala de dinheiro é muito egoísta, só pensa nisso. Essa pessoa é muito materialista, né? Obcecada por dinheiro. Então, não vamos falar sobre isso. Mas ignorar o dinheiro não torna a nossa prática clínica mais profunda, viu? Pelo contrário, pode tornar a nossa prática clínica incompleta. Tem mais uma camadinha aqui, viu? Como eu disse agora há pouco, nós psicólogas também temos nossos próprios não ditos financeiros. Nossa formação raramente incluiu o dinheiro. Existe sim tabu, existe culpa, existe o medo de parecer mercenária, existe o medo às vezes de politizar demais a terapia. Mas o sofrimento psíquico contemporâneo é atravessado por precarização, por comparação social, por produtividade, por consumo, dívidas, desigualdade. E se a gente não incluir isso na nossa leitura, nossa escuta terapêutica fica parcial, fica empobrecida. Então, na próxima sessão, experimente fazer uma pergunta simples ao seu cliente. Qual é o papel do dinheiro nessa situação? E observe, apenas observe o que acontece. E olha, não esqueça de observar o não dito na resposta do cliente, viu? Porque muitas vezes esse cliente vai desviar, vai ficar enrijecido e esse é o não dito. Tem algo ali que precisa ainda vir para a superfície, às vezes na forma de palavras, às vezes apenas na forma de uma expressão que precisa ser vista. E eu não estou propondo para reduzirmos tudo a dinheiro, mas tirar o dinheiro da invisibilidade no set terapêutico. Porque quando algo deixa de ser invisível, ele pode finalmente ser cuidado. Então, vamos tirar o dinheiro desse lugar de invisibilidade dentro da clínica, porque sim, ele está aí, ele aparece, e se tiver espaço, ele inclusive vai ser queixa principal em muitas situações, porque só tirando o dinheiro desse lugar de invisibilidade é que a gente vai poder cuidar do que está doendo. A gente sabe muito bem como o dinheiro na sociedade contemporânea afeta diretamente a saúde mental. Então, o que nós temos de casos de depressão, de ansiedade, inclusive levando ao extermínio da própria vida, em função do dinheiro,
os números são altos e a gente não pode fechar os olhos para isso. Então, minhas amigas e meus amigos psicólogos, vamos aí nos comprometer com essa, pelo menos sendo curiosos para observar esses não ditos em torno do dinheiro na clínica. E olha, se você precisar aí de uma ajuda para entender um pouco mais sobre a psicologia do dinheiro, além de ouvir aqui sempre o nosso podcast, indicar para os outros colegas psicólogos, viu? Para que a gente possa aí romper esse tabu em torno do dinheiro e poder ajudar mais pessoas na nossa clínica, inclusive nos ajudar, né? Porque quando a gente rompe esse tabu aqui dentro de nós, a gente pode nos ajudar também a lidar com o dinheiro de uma forma muito mais tranquila, harmoniosa e leve. E sim, pensando também na nossa prosperidade financeira e na prosperidade financeira do nosso cliente. Além do podcast, o Instituto Psicologia e Dinheiro tem mais para você. Ele tem um grupo de psicólogos no WhatsApp exclusivo, né, para psicólogos que queiram aí ter esse espaço, né, de estar ali ouvindo, pensando junto com outros colegas essa temática de forma tão mais solta, mais aberta, rompendo esse silêncio, né? Temos também o aprimoramento profissional em psicologia do dinheiro na prática clínica, justamente para que a gente possa entender essa base teórica da psicologia do dinheiro e trazer para o nosso raciocínio clínico aplicado ali, né, no nosso dia a dia terapêutico, para a gente poder ajudar os nossos clientes de uma forma muito mais organizada, sistematizada, sabendo o que a gente está fazendo. Tá bom? Então, um grande abraço para vocês. Se você se interessa pelo aprimoramento profissional, manda uma mensagem para nós, deixe seu nome na nossa lista de espera, que logo, logo nós vamos ter uma nova turma do aprimoramento profissional para psicologia, tá bom? Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo episódio.